Fala, basqueteiros! Dando início então a mais uma edição do nosso podcast, a edição de número 70. Dessa vez estou aqui eu, André Rocha, sem a presença do meu amigo Gustavo Angelés, que vai estar só nos bastidores, porque depois de termos a nossa última edição, junto com Luiz Araújo do Triple Double, falando sobre o The Last Dance e sobre a volta da NBA, hoje, galera, a gente vai abordar um assunto, a repercussão desse anúncio da volta da NBA, né? Como é que isso repercutiu entre os jogadores, principalmente considerando o contexto social dos Estados Unidos, algo que a gente também citou no último pod, né? Então, além da questão da pandemia, temos as questões das manifestações que estão acontecendo. Então, o anúncio da volta da NBA repercutiu bastante, com posições contrárias e a favor desse retorno nesse momento. E essa situação, então, não está nada tranquila, né? A gente está vendo muita coisa acontecendo, a Dan Silver se manifestando aí todos os dias, praticamente dizendo que está analisando a situação ainda, que ainda tem muita coisa para ser resolvida, mas o tempo está passando e as coisas estão começando a andar. E aí, para isso, então, para ter essa discussão hoje, o Gustavo também não está aqui, porque nós trouxemos dois amigos aqui do Basqueteiros, que são de casa e estão aqui para conversar com a gente sobre o assunto. O primeiro deles é o nosso grande amigo aí, Marconi Marques, nosso colaborador aqui do Pod, que estava um pouco sumido, muito por conta do trabalho dele de psicólogo, né? E também essa questão da psicologia vai ajudá-lo a embasar essa discussão que a gente vai ter aqui hoje. Além disso, né, as vivências pessoais do próprio Marconi. Não é isso, Marconi? Bem-vindo aí, sumido. Fala, amigo basqueteiro. Salve, André, salve, Caleb. Tudo bem com vocês? Gente, agradeço muito o convite. Estava sumido, como o André falou. As demandas mais ligadas à psicologia estavam consumindo o tempo de uma forma mais puxada e tal, então não estava conseguindo contribuir muito com o André e com o Gustavo aqui no Pod, mas fiquei super feliz com o convite para participar hoje e o tema super oportuno, super pertinente. Até quando eu comentei com a minha esposa que hoje ia ter gravação do Pod, ela falou, pô, mas não continua parada a liga e tal? Eu falei, pois é, mas mesmo parado o assunto é o que não falta. Então, o amigo basqueteiro que acompanha o Pod sabe que temos muito o que conversar, mesmo com a liga sem jogos, né? Isso aí. E como o Marconi falou, já deu aí as boas-vindas ao Caleb, o outro convidado de hoje é o Caleb Pérez. Ele participou com a gente, cara, no nosso longínquo podcast 14, quando convidamos aí um ouvinte para participar do nosso bolão. Então, o Caleb também já esteve por aqui, também é amigo aí do nosso projeto, e a gente trouxe ele aqui para falar também, trazer as vivências dele nessa discussão aí sobre as questões sociais e raciais que estão envolvendo a NBA nesse momento. Bem-vindo de volta aí, Caleb, beleza? Beleza, André, tranquilo, galera? Como vocês estão aí? Beleza. E aí o Caleb, pessoal, tá muito ativo nas redes sociais, no Twitter, tratando esse assunto, por isso que a gente também pensou que ele poderia agregar aqui nessa nossa discussão. E galera, então antes de entrar no assunto propriamente dito, vou dar só aqueles recados gerais para vocês que acompanham o trabalho aqui do Basqueteiros. Nosso podcast está nos principais agregadores, sempre com o nome Basqueteiros, e estamos nas redes sociais com o nome do usuário @BasqueteirosNBA. Lembrando sempre que o Twitter é nosso principal canal aí de comunicação com vocês, onde a gente sempre tenta ficar ativo. E lembrando também que a gente tem postado as últimas edições do podcast em áudio no YouTube. Então, se para você é mais fácil acompanhar no YouTube do que por algum agregador ou no Spotify, pode ver nosso trabalho por lá também. E aí, lembrando também que a gente estava trabalhando uma trilogia com relação ao Hall da Fama, falta ainda o episódio sobre Kobe Bryant, mas tem episódios muito legais sobre Kevin Garnett, sobre Tim Duncan, além de uma conversa que a gente teve com Marcelo Corregi sobre esse novo momento do Chicago Bulls, e a última edição, como eu já falei, que a gente discutiu The Last Dance com o Luiz Araújo do Triple Double. Então, galera, vamos ao que interessa e vamos falar aí sobre a NBA e essa situação toda aí envolvendo o Black Lives Matter. Pessoal, para dar início então a essa nossa conversa, eu vou fazer aqui uma contextualização antes de passar a bola aí para os especialistas no assunto hoje, que são o Marconi e o Caleb. A gente sabe que lá no dia 25 de maio, os Estados Unidos passaram por um grande movimento desde então, que foi o dia da morte do George Floyd.
que foi assassinado brutalmente ali por um policial, e essa ação trouxe toda a questão racial de volta. Não é a primeira vez que isso acontece, e não vai ser a última, e também não é a última vez que tem uma grande repercussão. Tivemos até um caso agora já recente, nessa última semana, mais um assassinato que está repercutindo, mas por algum motivo especial, esse caso do George Floyd tomou proporções gigantescas. Não se sabe se é por essa questão que a gente está vivendo aí da pandemia, todo mundo ao mesmo tempo preso e observando o que está acontecendo, mas houve uma movimentação muito grande após isso, extrapolando inclusive as fronteiras dos Estados Unidos, chegando à Europa, chegando aqui ao Brasil, com movimentos também assim, lutando pelos direitos civis e contra o racismo. E aí, essa situação toda tem também uma ligação direta com a NBA, algo que também sempre aconteceu devido às manifestações dos seus atletas e devido ao fato de que 80% dos jogadores são afrodescendentes, né? E lutam sempre por essas causas. E aí, tem alguns nomes que ficaram diretamente ligados a essa situação e que trazem a NBA para esse contexto. O primeiro é o ex-jogador e campeão pelo San Antonio Spurs, Stephen Jackson, que era amigo pessoal do George Floyd. E aí, inclusive, pensando no Stephen Jackson, já teve até aquela imagem icônica dele com a filha do Floyd nos ombros, e a filha dele dizendo que o papai mudou o mundo e tal. Então, a expectativa é que realmente esse movimento perdure até trazer resultados mais positivos. E aí, só uma curiosidade aqui, a filha do George Floyd se chama Gianna. Ou seja, é a segunda vez esse ano de 2020 que uma Gianna, por uma situação bem complicada, né, bem tensa, bem triste, emociona aí o mundo da NBA e o mundo como um todo. Além do Stephen Jackson, grandes nomes como Kareem Abdul-Jabbar, Bill Russell, Malcolm Brogdon, que foi muito ativo nas manifestações, Jaylen Brown, Karl Anthony Towns, Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, que levou toda a sua família para a manifestação, Klay Thompson, e mesmo Michael Jordan, que sempre foi criticado por não se envolver em situações muito polêmicas. Inclusive foi uma coisa que foi muito retratada no documentário The Last Dance, também veio a público se manifestar e inclusive fez uma doação impressionante de $100 milhões para causas raciais e de direitos civis nos Estados Unidos. Então, o movimento trouxe os principais nomes da NBA realmente para essa discussão. Claro, sem excluir LeBron James, mas sobre o LeBron a gente vai falar um pouco mais para frente. E também tivemos nomes que falaram sobre isso de fora das quadras, como Steve Kerr, Greg Popovich e muito o próprio Adam Silver, que é o comissário da NBA. E outro nome que foi muito interessante da gente ver participar dessa discussão foi o pivô Enes Kanter, que é turco, então assim, também sente na pele um certo preconceito por um outro caminho, ao mesmo tempo que ele é muito ativo politicamente com as questões que envolvem o seu próprio país, mas não se eximiu de dar a cara a tapa e aparecer ali apoiando o movimento. E aí, na sequência do que aconteceu, da morte do George Floyd, das manifestações, foi quando houve aquele anúncio pela NBA no dia 4 de junho de que a liga retornaria a partir de 31 de julho, data essa que foi depois antecipada para o dia 30 de julho, com 22 equipes, fazendo alguns jogos de temporada regular, depois indo para os playoffs, tudo isso numa bolha, entre aspas, né, que eles preferem chamar de campus, que vai ser montado em Orlando, em um resort da Disney. Então, mesmo nessa situação toda, envolvendo, além dessa questão toda das manifestações raciais, também a própria pandemia do coronavírus, que ainda está muito forte nos Estados Unidos. A própria Flórida é um local onde está muito pesado ainda de contaminação, mas a NBA decidiu voltar. E aí, quem vai participar dessa bolha? Só para deixar uma lembrança aqui para vocês. Os 16 times que estavam na zona dos playoffs e mais 6 times que estavam a até 6 vitórias do 8º colocado em cada conferência. E aí, com esse critério, ficaram 9 times do leste e 13 times do oeste. Aí cada time vai jogar mais 8 partidas, e ao final dessas 8 partidas de temporada regular, os 8 primeiros colocados de cada conferência vão para os playoffs, ainda no formato leste-oeste. Cogitou-se que talvez isso mudasse, mas isso não aconteceu. Mas tem mais um detalhe: se entre o 8º e o 9º colocados a diferença for de menos de 4 jogos, haverá uma disputa direta entre esses 2 times para saber quem fica com a 8ª vaga.
Então, essa é o formato do que vai acontecer na NBA, só para quem estava ainda sem saber direito algum detalhe de como é que foi feito a estrutura da disputa. E aí, posteriormente, a NBA divulgou novas informações sobre quando vão começar os treinamentos, quando os times vão para Orlando, que vai ser a partir do dia 7 de julho, quando vai acabar a temporada regular, que é o dia 17 de agosto, quando serão as semifinais de conferência, que serão no dia 1º de setembro, as finais de conferência, que serão no dia 15 de setembro, e aí a final da NBA, que vai acontecer até o dia 12 de outubro. Ou seja, os times que estão entre os 22 colocados, os 22 que estão indo para essa bolha lá em Orlando, se chegarem até as finais da NBA, ficarão isolados dentro dessa estrutura por mais de 120 dias. E isso é um dos fatores que está fazendo rolar muito questionamento também por parte de alguns jogadores. Na época que foi divulgada a questão da liberação, o sindicato dos jogadores foi ouvido e assim, a gente entendeu que os jogadores estavam comprando a ideia, mas não foi isso que apareceu depois. E um dos critérios que estão questionando, além da questão do Covid e principalmente das questões raciais, também é essa questão do isolamento. Pois pelo que foi divulgado, as famílias dos jogadores só iriam se juntar a eles a partir da segunda rodada dos playoffs, ou seja, serão pelo menos 60 dias em que os atletas não terão contato algum com as suas famílias. Isso também é um fator que está sendo muito predominante nas discussões que estão acontecendo. E aí esse isolamento, junto com as questões de saúde pública, que envolvem desde os funcionários que estarão dentro desse resort, aos técnicos que têm mais de 65 anos, as famílias que também vão estar lá e que podem estar sendo colocadas em risco, ou a grande quantidade de testes necessária para manter essa estrutura, com a ideia que sejam feitos testes constantes com os jogadores. E aí, sei lá, se um jogador por algum motivo teve que sair de lá, ele vai ter que voltar, ficar 10 dias em quarentena, realizar pelo menos 2 testes. Então a estrutura toda é muito pesada. Tudo isso, aliado ao movimento antirracismo, torna a situação cada vez mais delicada e mais tensa nos Estados Unidos. E aí, entrando nesse último aspecto, que vai ser o foco do pod, que são as questões raciais, não quero me alongar demais, mas a ideia é continuar só fazendo essa linha para abrir a discussão. A questão dos jogadores tem sido muito importante. Kyrie Irving, principalmente, foi o nome que veio a público contrário a essa estrutura que está sendo montada. Mas ele não foi o único. Além dele, Avery Bradley também se manifestou. O próprio Stephen Jackson, que é um ex-jogador, mas ele falou também de que todo esse movimento poderia tampar o que está acontecendo nos movimentos sociais. Dwight Howard também se manifestou contrário, mas depois parece que ele mudou de opinião, porque depois saiu uma notícia de que os Lakers estão fechados com a participação, mas são vários os nomes, e esses nomes são só os que vieram a público se manifestando, mas parece que entre 60 e 80 jogadores já estavam nesse grupo que estava contrário ao retorno. E aí essas pessoas que se manifestaram deram declarações muito fortes, citando racismo estrutural, a questão da colonização como uma questão de opressão, e sendo que o Kyrie chegou a dizer que ele abriria mão de tudo pela luta que eles estão travando. E do outro lado, principalmente capitaneados aí pelo LeBron James, que é um cara que é constantemente visto como um militante social, sempre esteve brigando pelas causas raciais também, mas ao mesmo tempo ele fala que ele é um grande defensor do retorno pela plataforma que isso pode significar aos jogadores. A gente sabe o tanto que ele já usou a NBA para essas causas, e no momento ele está inclusive fazendo um movimento a favor do voto nos Estados Unidos, tentando conscientizar a população pobre, a população menos favorecida, sobre a importância da manifestação pelo voto, já que lá não é obrigatório, nesse contexto que está sendo visto. E não só ele foi favorável, Damian Lillard foi favorável, o Malcolm Brogdon, que está muito ativo nesse movimento, também defendeu essa questão do palanque e falou que é muito importante também pela continuidade da liga, para garantir o salário dos jogadores. Afinal, se o jogador não joga, ele não recebe na NBA. Então, tem vários fatores envolvidos também pro lado positivo. Mas a grande questão que está sendo defendida por quem defende o retorno é que a situação seja uma plataforma muito maior e que haja muito mais holofotes para esse movimento do que pela participação dos jogadores nas ruas, onde eles são apenas, entre aspas, mais um dentro do movimento. E aí, perante isso tudo, a NBA
pela voz do Adam Silver, diz que realmente não é uma situação ideal e que talvez não vá ter todos os jogadores disponíveis, mas que eles estão tentando fazer o melhor possível para ouvir os jogadores e criar o melhor contexto possível. Ele também já disse que não haverá punição para quem não jogar, mas, ao que se deu a entender, eles têm essa questão salarial, de que quem não jogar não vai receber, a não ser que apresente uma demonstração de que ele é do grupo de risco ou alguma situação assim. Então, na próxima semana, no dia 24, é o prazo para que os jogadores se manifestem se eles vão jogar ou não nesse formato. E aí, no dia 25, quem não tiver, por algum motivo específico, se manifesta para que a NBA avalie a situação ou não. Enfim, sei que eu falei pra caramba, foi quase um monólogo aqui esse começo do podcast, mas era só para poder fazer essa linha temporal. E aí, Marconi, Caleb, alguma coisa que eu tenha esquecido sobre essa linha de tempo? Ou posso passar a bola para vocês para eles tratarem do assunto propriamente dito aí, trazendo principalmente as vivências de vocês, cara? E aí, André, pensando também que a gente está falando de algo que extrapola a liga de uma forma tão intensa e tão severa, eu fiquei muito triste com uma das coisas que você falou no início da contextualização que você trouxe. Quando você citou o caso do George Floyd, você falou assim, não vai ser a última vez. Cara, e como é triste pensar assim, né? Porque a gente tá aqui reunido pelo amor à bola laranja, como a gente diz, né? Pelo amor ao basquete, mas essas situações todas a gente não tem como fechar os olhos para ela, como não entender que os caras que estão lá na liga, eles também são cidadãos e que eles têm, pelo alcance de mídia, pelo alcance de imagem, a obrigação até moral de se posicionar em relação a temas críticos, né? Esse é um ponto também que eu acho que convém a gente bater um papo. Atletas têm que se posicionar sim ou não, né? A respeito de que medida. A gente está falando, no caso do tema que a gente está abordando hoje, que é o racismo, a gente está falando de algo que envolve ética, a gente está falando de algo que dói na humanidade, né? E que é algo que a gente tem que ter uma luta constante para poder reverter e para não precisar mais pensar que uma situação daquela não vai ser a última. Então, os caras têm que se posicionar, né? Em alguns casos, recentemente eu participei com uns amigos da gravação de um vídeo para a Esquina do Pensamento a respeito da questão de racismo, e a gente falando alguns temas são passíveis de debate, né? A gente vê, por exemplo, o Nenê, que é um dos brasileiros lá na Liga, ele tem um posicionamento político que muita gente contesta, mas ele se posiciona. Só que a política dá para a gente debater. Racismo não tem debate. O debate que a gente precisa ter a respeito de racismo é quais são os impactos, como a gente vai combater isso, como que a gente vai enfrentar. Não tem um debate de certo ou errado. Isso aí é ponto pacífico. Então a gente tem que pensar, sim, tem que posicionar. É o exemplo que você trouxe do Jordan, né? E foi bem bacana você trazer a relação com o Last Dance, porque o pessoal daquela minha geração e que assistia na Band não tinha acesso a tanto detalhe assim, não tinha tanta informação que nem hoje tem disponível. E aquela questão dele não se posicionar e ser cobrado por isso, e ele dar uma resposta tão enfática como é que ele deu agora, eu acho que é de uma riqueza gigante. E aí, até para passar a palavra para o Caleb, ainda falando dessa questão da manifestação, nunca é tarde de lembrar que nas Olimpíadas lá no México, em 68, os Panteras Negras já fizeram uma manifestação, né? No atletismo, os caras ergueram o punho fechado e se manifestaram, e aquilo foi caos. Os caras tiveram uma repercussão imensa daquilo. Então, o atleta de basquete, o atleta da NBA, uma liga global, com tanto impacto em tantos países, jogadores de tantos países representados na liga, os caras têm que se posicionar assim. Não. Lembrando, essa lembrança que ele trouxe aí das Olimpíadas de 68, o outro rapaz, que nessa aí os americanos eram em primeiro lugar, né? Que é ruim. Eles conversaram com outro rapaz, que por acaso era italiano, se ele se importava deles fazerem um gesto, né? E
um gesto, ele falou que não se importava, que ele inclusive apoiava a causa, e por causa disso ele foi boicotado das próximas Olimpíadas na Austrália, que na época era um país, que no caso ainda é, mas na época era mais evidente, é um país que praticamente tinha um apartheid contra o indígena de lá, né? Então, para você ver o nível de onde às vezes o atleta ele é levado a não se posicionar porque ele sabe que no final das contas ele vai sofrer as consequências daquele posicionamento dele. A NBA, ao que parece, ou pelo menos o que tenta se vender, né, é uma liga que não vai punir seus atletas por falarem, ou como a NFL fez com o... Esqueci o nome dele? Cara, me fugiu o nome dele aqui agora também. Kaepernick, Colin Kaepernick. Isso, exatamente. Isso, exatamente. É um rapaz que se ajoelhou, né? E aí eu acho que dá para levar até para um outro debate, né? Que é da violência que estão tendo nesses protestos nos Estados Unidos, onde as pessoas dizem que era preciso fazer um protesto pacífico. O Colin Kaepernick fez um protesto pacífico e ainda assim ele não foi ouvido. Então, me parece muitas vezes que as pessoas elas não querem ouvir, nem de um jeito nem de outro. Eles só não querem que se fale nisso e que as pessoas negras continuem morrendo. A questão do protesto pacífico ou não, Caleb, foi muito bacana você trazer essa questão. Olha a coincidência. Naquelas lembranças do Facebook, hoje abriu para mim aqui que há 7 anos, onde estava tendo uma série de manifestações no Brasil, acho que já estava rolando esse tema de Black Bloc, eu postei o seguinte: sinceramente, antes mesmo de entrar no mérito sobre os motivos e objetivos das manifestações em todo o Brasil, em uma coisa eu acredito: o respeito à ordem, aos limites e à lei. A partir do momento que partem para o vandalismo, para a destruição da propriedade pública ou privada, o Estado tem que intervir de forma severa e exemplar. Cara, quando o Facebook trouxe essa lembrança para mim hoje de manhã, a gente já com o pod agendado, a gente vendo tudo o que está acontecendo, eu parei e pensei, em que diabos, qual o contexto daquela época eu fiz essa postagem com essa linha de raciocínio, com esse fundamento? Porque hoje, e aí claro que a gente não está fazendo aqui, amigo basqueteiro, nenhum tipo de apologia à desordem, a vandalismo, nada disso. Mas hoje, como que um protesto pacífico teria um alcance? Eu vou dar um exemplo de protesto pacífico que todo mundo conhece, que é a questão de greve, né? Algumas greves, elas são notadas de imediato, tipo greve de serviço de transporte, greve de serviço de limpeza. Agora, uma greve de professor é só sentido daqui a uma geração. Será que realmente uma greve tão silenciosa vai dar um resultado? No caso do racismo, e foi muito bacana que o próprio Popovic falou isso, e ele, né, se colocou, na minha posição de branco eu faço essa crítica. Chega uma hora que ninguém aguenta. Chega uma hora que não dá mais. Chega uma hora que não dá somente para eu ir para uma passeata com uma faixa e publicar uma nota de repúdio. Porque a gente está falando não só de situações de exclusão, a gente está falando de vida. Não, assim, ninguém tem sangue de barata também, né? Assim, ainda que você possa pensar, possa acreditar que tática é mais benéfico você ter um protesto meramente pacífico, ainda assim, vocês têm que entender que são pessoas ali protestando. Elas estão com raiva, elas estão com ódio, elas estão morrendo nas ruas, né? A polícia, no Brasil, a 23 minutos, mata um jovem negro, né? É preciso compreender que as pessoas... Teve um protesto anteontem em São Paulo por causa do menino Gabriel, de 15 anos. É preciso compreender que essas pessoas não apenas pensando taticamente ou racionalmente ou querendo simplesmente ter seus direitos respeitados. Elas estão com raiva, elas querem bater. Quando você fica com raiva, você não tem vontade de bater, não tem vontade de se expressar fisicamente, as pessoas também se expressam fisicamente. Nós não somos só raciocínio. Tudo é um movimento articulado para a destruição da paz e da ordem, né? Às vezes as pessoas simplesmente agem como elas têm que reagir, né? Como foi no caso em 92 do Rodney King, né?
quando soltam os policiais que agrediram o homem, né? Ali as pessoas não estavam simplesmente nós vamos destruir Los Angeles porque amanhã nós vamos propor que a polícia acabe. Nós vamos destruir Los Angeles porque nós somos putos, nós estamos nervosos, né? Acho que isso tem que ser colocado em perspectiva, né? Quando você leva uma hora no trânsito, você xinga. Imagina você que viu uma pessoa igual a você ser morta de novo, e de novo, de novo, e de uma forma igual a que fizeram anos atrás. Sim. Exatamente. E aí, essa questão do chega uma hora que não aguenta mais, que é desesperador. Porque, fazendo como que eu vou dizer assim, uma ressalva para a minha condição de negro, eu, Marconi, era extremamente cômoda. Eu tenho um emprego, eu tenho um lugar confortável para morar, eu tenho uma estabilidade, eu consigo bancar uma escola para os meus filhos. Isso eu estou numa posição extremamente cômoda. Só que enquanto a gente está conversando, a estatística que o Caleb trouxe está se cumprindo. E ninguém está vendo. Ela acontece, ela é recorrente, ela é desesperadora e ninguém está vendo. E a gente não está se preocupando com isso. Então, quando a gente pensa no pessoal da Liga, né, e é muito importante que os grandes nomes da Liga estejam à frente disso também, pela representatividade que esses caras têm, os fãs olham para eles, são nomes de franquia, a gente entende. Gente, a Liga é secundária. Vejam que o que está se falando sobre racismo lá, eles estão fazendo manifestações que os expõem ao risco da pandemia do coronavírus. A gente está aqui, cada um recluso em casa, gravando o nosso pod à distância e alguns de nós, inclusive, com a possibilidade de trabalhar de casa. Os caras lá, justamente nessa explosão que Caleb trouxe, que chega uma hora que ninguém aguenta mais, pegaram e falaram assim, cara, o coronavírus é o menor dos meus problemas, eu estou morrendo na mesma proporção há séculos. Há séculos. Seria muito bom se eu só morresse de coronavírus e não mais com o joelho no meu pescoço. Não, exatamente, porque isso que você falou não é um problema não é um problema que seja fácil de resolver, porque o racismo ele é algo que você vai resolver de uma hora para outra, nem com a abolição da polícia, né? Se você de hoje a polícia não matasse mais nenhum negro, ainda assim o racismo continuaria existindo, porque a sociedade americana, assim como a brasileira, ela foi montada em cima de uma coisa chamada escravidão. Essa escravidão, ela fez com que a estrutura da sociedade, uma sociedade como a nossa, capitalista, pessoas negras têm acesso a um tipo de trabalho, pessoas brancas têm acesso a outro, né? Isso, até hoje no Brasil, com cota, você vai ver que tipo de pessoas estão nos cursos ditos de elite, né? Vai ver uma medicina, você vai ver que tem 2 pretos ali, apesar das cotas. E aí leva a outra discussão até das fraudes, aí, que já é um outro mundo, né? Mas então, é preciso deixar claro que a coisa não vem de hoje, né? São séculos e séculos e séculos e séculos de um rancor, né? Caleb, eu, assim como Marconi, eu venho de uma família que tem uma situação tranquila de vida, assim. Nunca fui rico, mas eu fui de uma classe média baixa, vivia numa cidade pequena. Estudei minha vida inteira no colégio particular. Mas ainda assim, quando eu tive 17 anos, eu levei uma dura e levei um tapa de polícia na cara, né? Porque eu respondi o policial de uma maneira que ele não achou adequada. Isso é para deixar em evidência o tipo de violência que pessoas negras estão mais expostas a sofrer. Então, uma garotinha como a Agatha, que devia ter seus 7 anos, estava dentro da Kombi do avô, esperando para sair, pensando na vidinha dela, em nada que crianças pensam, e levou um tiro. Isso é para se colocar em consideração. Por que nenhuma menina branca no Brasil leva um tiro de fuzil da polícia? E porque meninas negras podem levar, né? Então, por que nenhum homem branco que estava alguma atrás nos Estados Unidos tentando invadir prédios públicos do governo armados foram esmagados por um policial
um homem negro sem desarmado, né? São essas coisas que são precisam serem levadas em conta quando se considera o racismo. O racismo ele está não só na morte da polícia, mas no tipo de violência que as pessoas estão expostas. E essa violência ela se caracteriza de diversas formas, não só na violência física, mas como eu estava falando antes, completando o raciocínio, o tipo de trabalho. O J. Cole, um rapper, ele fala que só existem dois tipos de negros ricos, né? Os que são rappers e os que jogam na NBA, né? Então, os negros têm um tipo de ascensão social muito pequena. Isso você consegue olhar no Brasil, quando você vê que entre 1900 e 2020, várias famílias de descendentes italianos, alemães, poloneses e etc., saíram da pobreza extrema a que eles estavam submetidos, de pequenos camponeses, a hoje terem uma família bem sucedida, italianos ricos e tudo mais. Nós temos vários no Brasil, famílias italianas de médicos, de advogados, etc. E você vai ver famílias negras assim que estão da pobreza ou que saem da pobreza galgando pequenos degraus. Degraus? Ou degraus? Pequenos degraus há séculos, né? Então você vai ver, minha família majoritariamente negra, meu avô, ele fazia o mesmo trabalho do que o pai dele, que era uma pessoa escravizada, ele era carpinteiro, minha avó foi professora, casou com um homem branco, que era pedreiro, meu pai, por boa parte da vida dele, viveu de bico, até eu que vou me formar no ensino superior, né? Então foram anos e anos para hoje eu ter uma vida saudável que meus avós e meus bisavós não tiveram. Então, Caleb, o que você trouxe também é muito importante para a gente pensar no que é o racismo estrutural, né? Tanto que nós, brasileiros, estamos sujeitos, quanto nos americanos, e como você bem diz, né? Duas nações construídas à base de escravidão, e como isso se reflete. Quando você falou das profissões, uma vez eu vi um comentário que eu achei muito interessante. O cara falou assim, ok, você saiu e foi num restaurante, qual a cor da pessoa que está te atendendo? Né? Nos serviços fundamentais que você tem de início de carreira, qual a pessoa que te atende? Né? Quando você pensa num serviço essencial como manutenção e limpeza, qual é a cor da pessoa que está te atendendo? Como que essa pessoa pode sair dali e você também encontrar uma pessoa negra dentro do gabinete do prédio que aquela pessoa trabalha? Né? Porque a gente está falando de algo estrutural, de algo que foi construído há muito tempo e que tem um impacto tão severo, tão severo, tão severo, que o próprio negro, muitas vezes, sem perceber, replica isso. E ele se dói, com certeza. Eu vou contar uma situação que passou comigo que foi até engraçada, assim. Eu fui de férias uma vez para Salvador e fiquei na casa de um primo meu, que hoje é padrinho do meu filho e tal. E o cara é branco caucasiano, sabe? A gente pegou um dia, vamos sair tomar uma. Fomos no Aeroclube, eu entregando a idade, porque isso já tem tempo. Estamos lá batendo um papo e tal, sentamos numa mesa de restaurante. O garçom, negro, como a grande maioria da população de Salvador, veio de lá para cá, entregou um cardápio para mim e um cardápio para meu primo. Só que o cardápio do meu primo estava em inglês e em dólar. Aí a gente olhou assim, começando a dar risada, e meu primo falou, não, velho, hoje o turista aqui é ele. Eu também sou daqui de Salvador. Veja que detalhe, né? Porque tem um cara branco e um cara negro sentado numa mesa, o cara branco é o gringo que vai pagar em dólar. Né? Então, assim, a gente repete isso no dia a dia. Por quê? Porque hoje a gente não tem estruturas muito bem feitas, muito bem fundamentadas, para poder tirar a gente desse lugar, para poder mover a gente desse lugar. E você falou muito bem, e eu fiquei pensando aqui, não estamos falando só da questão da morte. Morrer de um tiro de fuzil, a gente está falando de algo extremamente desesperador e praticamente instantâneo. Só que todos os dias nós estamos matando as comunidades negras aos pouquinhos, à míngua. Quando a gente não dá uma oportunidade de emprego,
quando a gente é entrevistador numa banca de emprego e a gente deixa que isso enviese nossa decisão, independente da condição dos candidatos. Do mesmo jeito que a gente não tem respeito por uma pessoa que é negra, que faz um trabalho que, no nosso entendimento, talvez não seja um trabalho tão valoroso, tão digno, a gente está matando, literalmente, esse cara aos pouquinhos, né? Com dose de crueldade, com tortura. Então, e aí trazendo para a questão da NBA, né? A gente faz um paralelo com o futebol, que a gente vê um monte de atleta de futebol aqui no Brasil, que hoje ganha mundos e fundos, que fala, o cara saiu da miséria. A gente tem isso um pouco concreto na nossa realidade, sabemos que é 1 em 1 milhão, mas a gente vê. Na NBA, os caras que estão jogando lá também, a maioria deles não nasceu em berço esplêndido. A maioria deles teve muita dificuldade. O discurso do Kevin Durant com a mãe dele é uma coisa maravilhosa de se ver. E eles têm que se manifestar. Eles precisam se posicionar. Se a liga vai voltar ou não, em relação à luta pelo racismo, isso é irrelevante. E olha que a gente está falando da liga que a gente ama, que o pódio existe para discutir essa liga. Se a liga vai voltar ou não, pela questão do racismo, isso é relevante. Se os caras falassem, vamos sacrificar todas as ligas de esporte profissional para acabar o racismo, se em tese isso fosse possível, cara, não tinha nem o que se pensar 2 vezes. Não tinha o que se pensar. Mas, no contexto que a gente tem, da forma que se apresenta, esse embate de joga, não joga, vou participar, não vou participar, tiro o foco do coronavírus e trago o foco para a questão do racismo, se voltar a jogar é mais representativo ou não, isso é de fundamental importância no momento histórico que a gente está hoje. Eu concordo com você. Eu acho que essa decisão, assim, eu particularmente, eu nem tenho opinião formada sobre isso. Se deve ou não deve voltar à liga. Mas eu acho que tem que ser uma decisão do jogador. Assim, eu acho que os jogadores têm que decidir em conjunto se eles acham importante voltar nesse momento de convulsão social, né? Eu acho que o que o Gary falou não é mentira. Assim, quando voltar a NBA, as pessoas vão olhar para a NBA, né? Não tem como não olhar. Vai ser a primeira volta de esportes, dos esportes americanos, né? Por outro lado, eu também acho que é um palco, né? Se os jogadores decidirem em conjunto, por exemplo, se ajoelhar no palco, é um impacto visual que tem ali. Mostra para as pessoas que aqueles jogadores estão preocupados com o que está acontecendo. Eu acho que existem vários lados a se considerarem, né? Mas que eu acho que o Kyrie tem recebido ultimamente, até porque pelo histórico dele de tomar posições meio esdrúxulas, né? É completamente infundado. Ele não é maluco, né? Ele não está pensando ali numa loucura. Ele está falando o que ele acredita. O que ele acredita não é nada anormal, né? Nada extraordinário. Essa questão de ser um palco para poder falar, eu lembro daquele clássico shut up and dribble, né? Tipo, cala a boca e joga aí, dribla sua bolinha e tal. Será que os caras vão ter espaço? Ou será que a liga vai ser um pouco mais linha dura, né? Tipo, tá na Disney, a terra dos sonhos, gente, olha só. Vamos dar uma disfarçada nisso aqui, a gente pode manifestar, mas vamos fazer isso de uma forma mais contida, vamos manifestar fora dos jogos, né? Em que pese a gente tá... Não sei, eu fico com receio disso. Se tiver uma abertura para manifestar, é o que você está falando. Nossa, seria de um impacto gigantesco. Agora, se a liga for cercear os caras, aí já preocupa. Eu acho que é um ponto que a gente tem que ver. Veja que, como o André colocou no início, né, na contextualização, a situação como um todo é muito delicada, né? Desde a gente pensar na questão do corona, que os caras estão no momento bem delicado lá, o distanciamento de família e a questão de entender que o país está em ebulição. A minha dúvida, e aí como eu brinco com o pessoal, né, a opinião pessoal particular individual da minha pessoa é quando que essa ebulição vai estourar também para outros, que nem o exemplo da manifestação que você falou em São Paulo, que, diga-se de passagem, foi reprimida de uma forma extremamente inadequada. Mas, assim, quanto que isso vai estourar? Quanto que a gente vai
sentar e bater um papo que nem a gente está aqui no pod hoje, conversando, falando da importância disso, entendendo que tem coisas que podem ser feitas ou não. E se preciso, a gente descer e sair para a rua e dar a cara para bater. A gente tem que pensar que isso é premente. Não, eu gosto muito de um autor chamado Frantz Fanon. Eu não sei se você conhece, Marconi. Quem? Repete, por favor. Frantz Fanon. Não. Ele é um psiquiatra americano, né? Lutou e isso em 1940. Ele nasceu em 1920 e pouco, 20 e pouco, e morreu em 61. 1961 de câncer no sangue, leucemia. Ele é um autor que ele vai fazer ele participa ali, né? Primeiramente, né, dentro do Império Colonial Francês, ele vai participar da guerra anticolonial de independência argelina, né? E qual é o foco dele? Primeiro, vai dizer como o colonialismo, e aí, nesse caso, a gente pode fazer uma adaptação para o racismo, ele vai criar doenças psicossociais, né? O indivíduo colonizado, o indivíduo oprimido pelo racismo, fazendo aqui uma ação, é um indivíduo doente, né? Muitas vezes doente. O racismo adoenta as pessoas. E muitas vezes a violência, ela é uma forma de, como eu posso dizer, modificar a pessoa que está se ferindo, entendeu? Então, muitas vezes, quando, por exemplo, um preto ao seu lado é morto, sendo sufocado por um policial, como há não muito tempo aconteceu dentro do mercado, com um monte de gente vendo, e você sai ali nas ruas e bota fogo numa delegacia de polícia, ou você a pedradas, a pauladas, manda a polícia embora, expulsa a polícia daquela rua, aquilo ali modifica um pouco o núcleo do medo e da dor, entendeu? Então, sim, quando você só apanha, é importante você bater, porque batendo você foca numa posição de eu não sou inferior, como eu consigo mudar o que está acontecendo comigo, entendeu? Exatamente, existir. Tem um trecho do Fanon, se vocês me permitirem, eu gostaria de ler. Só deixa eu achar aqui, que eu postei esses dias no Twitter. O colonizado, e aí você leia colonizado como o negro que sofre racismo, mas você só como uma adaptação, né? O colonizado, portanto, descobre que a sua vida, a sua respiração, as pulsações do seu corpo são as mesmas que as do corpo. Descobre que uma pele de colono não vale mais do que uma pele de indígena. Deve-se dizer que essa descoberta introduz uma agitação essencial no mundo. Toda a segurança nova e revolucionária do colonizado emana disso. Se, com efeito, a minha vida tem a mesma importância que a do colono, o seu olhar já não me fulmina, já não me imobiliza. A sua voz não me petrifica, já não me perturbo na sua presença. Praticamente, por isso, a sua presença não me afeta nada. Preparo-lhe tais emboscadas e em breve não terá outra saída, a não ser a fuga. Acabou. Eu acho, muitas vezes, o que acontece é que a violência tem um caráter até mesmo pedagógico para as pessoas, né? De se colocarem não mais como a mercê dos acontecimentos, como um barco sem remo, à mercê das ondas. A violência muitas vezes é a única maneira de se fazer ouvido, né? Não é de hoje que os pretos no Brasil pedem direito, que os pretos não pedem direito. Martin Luther King marchou e foi assassinado, né? Mandela, que as pessoas declaram aos céus e à terra,
como um homem bom e não sei o que lá. Ele ficou preso 20 anos, gente. Foram 20 anos da vida do homem que foram regidos numa cadeia. Uhum. Né? Então, ele, perdoou todo mundo, ó, que bom pra ele, mas nem todo mundo vai perdoar. E vocês têm que entender isso. As coisas não são fáceis. E alguém aqui tá falando que o ideal, o sonho é violência, uma guerra racial, uma guerra contra a polícia, que policiais sejam mortos nas ruas, e que nós depredemos tudo e botamos fogos no país. Mas, às vezes, infelizmente, vai acontecer, porque de outras formas, infelizmente, não há mudança, né? Agora, lá em Minnesota, parece que eles vão querer formar um tipo de polícia, né? Vão reformular toda a força policial. Que bom que foram ouvidos, né? Mas, para isso acontecer, teve que morrer George Floyd, teve que morrer milhares de outras pessoas negras, provavelmente, na mão da polícia, e eles tiveram que chegar e botar fogo na cidade, porque escutavam eles. O George Floyd, ele não ficou quieto sendo sufocado, ele falou, me para de me sufocar. Né? Então, se ali do lado do George Floyd estivessem, como começaram, né, o Partido dos Panteras, né, que simplesmente pegavam um monte de pessoas negras armadas, né, e botavam para seguir carro de polícia, para inibir que os policiais cometessem violência desnecessária, você acha que os policiais ficam em cima dele? Como ficou por minutos e minutos e minutos até matar um homem grande, que não era um homem pequeno, sem ar, né? Então, eu acho que existe esses dois lados da coisa. A vida, ela não é só racional. A vida não é só um debate, não é só uma discussão. Não tem como você simplesmente tentar fazer com que a coisa seja debatida de uma forma quando o outro lado não está disposto dessa forma, né? Então, a gente falando, pare de nos matar, vidas negras importa. E do outro lado, a polícia batendo gente preta. E a gente vai ficar olhando a pessoa matando nossos irmãos, nossos iguais. Enquanto a gente só olha e só fala, por favor, para. Eu acho que existe aí uma falha de colocar as coisas em balanças iguais. Sim. Quando uma pessoa bate e a outra pessoa revida, ela está agindo em legítima defesa, né? Então, quando um negro morre, vão lá e botam fogo na delegacia, isso é violência extrema, extremistas, radicais. Não, gente, isso é legítima defesa também, né? Isso o Malcolm X já falava. A libertação tem que vir por todos os meios necessários. E se o meio necessário for político, for debate, for diplomacia, que bom. Felizmente isso. Mas muitas vezes não. Cara, você foi falando aqui, eu fui com o coração apertando em alguns momentos, justamente por conseguir perceber tudo isso, né? Quando você falou a respeito do Frantz Fanon, não conhecia, e que bom que você trouxe isso pra gente, eu lembrei daquele filme que tem Lázaro Ramos, Wagner Moura, aquele Ó Pai, Ó. Quando eu vi o nome do filme, eu pensei, é uma comédia e tal, taranã. Só que ele é de uma discussão social e de uma discussão a respeito de assim tão profunda que o amigo basqueteiro que ainda não assistiu, eu recomendo, né? Tem um momento de uma fala do Lázaro Ramos com o Wagner Moura que a sensação que dá é que ele não está representando, ele está tendo a oportunidade uma vez na vida de falar o que ele gostaria de falar. E ele vira pro cara e fala assim, justamente nisso que você trouxe, né? Provando que são iguais. Por acaso o negro não tem olhos, não tem mão, não tem boca, não tem pau? Não come da mesma comida, não sofre das mesmas doenças? Quando sangra, não sangra igual? A sensação que dá é que ele está deixando claro. E é o que você falou. Estou tentando pela via da diplomacia, mas se chegar uma hora que não der, o que eu vou precisar fazer? Né? O que eu vou ter que me virar? E aí, até chamando o André de volta para o nosso bate-papo aqui, pensando na questão da liga, pensando no posicionamento dos atletas, em como isso é e como isso não é, um tempo atrás eu estava conversando com alguns amigos sobre a questão de posicionamento, né?
Do mesmo jeito que teve jogador falando, cara, pro cara que é super astro, ele ficar sem jogar é de boas. Para mim já pesa um pouco mais, porque meu salário não é essas coisas todas comparado com o dele. A gente entende que há situações que podem limitar a pessoa de fazer um posicionamento. A pessoa pode estar num contexto de trabalho em que isso seja mais limitado, ele pode estar num contexto social, familiar, enfim. A gente entende, a gente respeita. Só que eu acho que hoje é o momento, sim, da gente abrir a boca e falar e dizer como a gente opina e dizer como que a gente se posiciona. Saiu um disco novo do Ira essa semana e tem uma música deles que o nome da música é O Homem Cordial Morreu. E num trecho da música ele fala: e se eu me entrincheirar contra o opressor, que seja ao seu lado, lado a lado, por favor. Eu preciso saber quem é essa pessoa. Eu preciso saber quem vai se entrincheirar comigo. Eu preciso saber quem tem um posicionamento de que, ok, racismo não dá mais. Se precisar parar de jogar, eu vou parar. Eu preciso saber quem está se posicionando junto com o Kyrie Irving. Eu preciso saber o que esses caras estão pensando e como que eles estão se movimentando. Então, é o momento, sim, da gente se posicionar. E aí é muito curioso, Caleb, quando eu até comentei que ia trazer o André de volta para a conversa, o amigo basqueteiro que acompanha a gente, ele sabe da nossa alegria em falar do basquete, ele curte, eu sempre trago alguma polêmica, faço alguma brincadeira e tal, mas hoje o assunto é doído mesmo, cara. A gente está falando de posicionamento e pedindo para o amigo basqueteiro, cara, em alguma medida você consegue se posicionar também. Né? Seja no seu dia a dia, seja naquele grupo do WhatsApp que você vê que o pessoal está mandando uma coisa que não é adequada. Lembre, muita coisa mudou de contexto. Quando eu era garoto, adolescente, eu via coisas na televisão que eram aceitáveis naquela época. E hoje a gente olha e fala, não eram. É que a gente não tinha uma maturidade ou um entendimento de como reagir àquilo. Vou dar um exemplo de um programa que provavelmente vocês assistiram e curtiram. Trapalhões. Tinha um sketch nos Trapalhões que era como se fosse numa pensão e eles corriam para tomar banho porque só tinha um banheiro. Então quem chegasse primeiro e tal. E eles corriam, o Mussum sempre chegava primeiro. E aí o Mussum chegava e ficava aquela confusão, os outros querendo passar na frente. E aí eles diziam assim, não, vamos organizar, vamos fazer o seguinte, o mais velho vai primeiro. E aí eles mexiam a fila, dizendo quem era mais velho, que o Mussum ia pro último. E o Mussum falava, vocês estão fazendo isso comigo é só porque eu sou pretinho, só porque eu sou neguinho. No outro dia, a mesma cena, né? Todos correndo e tal. Vamos fazer agora por altura. E o Mussum era o mais alto, ficava por último. Até que no último trecho da sketch, eles fazem o quê? Mesma cena. E aí o Mussum insiste nisso. Vocês estão fazendo isso porque eu sou neguinho. E o Dedé, vamos acabar com essa história, não tem essa mais de cor, você não grilar com isso. Todo mundo aqui é igual, todo mundo aqui é azul. O azul branco o azul claro vai primeiro. Então, naquela época, a gente via isso e chorava de rir. Hoje a gente olha e fala, caraca, isso não poderia ir ao ar hoje, não deveria ter ido ao ar naquela época, a gente não sabia isso. Eu não sei se você viu hoje, Marconi, foi uma questão que aconteceu hoje, realmente, que a Bombril lançou, ou relançou, um produto, né, de Bombril chamado Crespinha, né? Isso. E às vezes eu fico me perguntando em que mundo essa galera vive, né? Porque eu acho que duas alternativas, né? Certamente não tem nenhuma pessoa preta que trabalha na parte de propaganda da empresa que fez esse produto que é Bombril, né? Ou na própria Bombril, não sei como é que é, né? Não existe nenhuma pessoa preta, só pessoas brancas. E essas pessoas brancas vivem em Marte e não estão vendo nada do que está acontecendo no planeta Terra nos últimos 10 anos, não estão ocupando nenhuma discussão social. Não tem Facebook, não tem Twitter, não tem Instagram, né? Ou o que eu particularmente quanto mais eu penso, mais eu acredito nisso, eles chamam de propósito. Para gerar o embate para eles social. E aí é um outro lado do racismo, que é usar a luta, como é que é o nome? Esse sentimento de
como eu posso dizer, de raiva, de indignação, para gerar engajamento para a marca ou para a marca ficar nos trending topics, que seja mal falada, porque não existe marketing ruim, né? Existe não ter marketing. Qualquer jeito da Bombril estar em alta é um jeito dela conseguir aumentar suas vendas, né? Então, eu particularmente estou acreditando nessa possibilidade, porque eu me recuso a acreditar que existe uma pessoa ou um grupo de pessoas, né, que nem uma propaganda feita por uma pessoa que não está vendo o que está acontecendo ao seu redor. Inclusive, me recuso a acreditar. Eles soltaram a nota sobre esse episódio dizendo que, assim, que era um produto que já estava no mercado, que não foi um relançamento, que já tinha muito tempo e que eles não faziam nenhum tipo de campanha para o produto, mas que eles entendem sim que é inadequado, que vão tirar o produto de circulação. Eles soltaram a nota, só que aí a gente fica nisso que você está falando, né? Não, eu nunca vi também. Você já viu? Mas é o que você está falando, né? Tipo, até essa nota, né? É muito bacana. E aí, a gente voltando para a questão da liga, né? Todo mundo que não se posicionava está posicionando. O Jordan, que a gente comentou, o André falou no Last Night, a gente comentou, ele falava, republicanos também compram tênis, né? E ele está se posicionando. Eu acho que é um bom momento para a gente sair do nosso lugar comum e tentar se posicionar e se entrincheirar com quem realmente precisa, com quem realmente tem que ser amparado no momento. Fenomenal a discussão, galera. Acho que tá, mais até do que a gente esperava. Tô felizão, acho que o Gustavo também tá. Mas pegando esse gancho então aí do Marconi de voltar pra liga e pegando um pouco aí também do que vocês falaram de que tá todo mundo se manifestando na NBA, eu queria perguntar pra vocês aí numa brincadeira, assim. Brincadeira, claro, não tema sério, mas queria que vocês se manifestassem como se vocês fossem jogadores. Vamos lá. Caleb e Marconi estão na NBA, o momento é esse. Como vocês se manifestam? A favor ou ao contrário a volta da liga nesse contexto que a gente está vivendo hoje? Quem quer começar? Vai você ou vou eu, Caleb? Posso começar. Assim, eu acho que, primeiro, é preciso compreender que a liga não vai voltar hoje, né? Ela vai voltar mês e meio, né? Não que pessoas negras vão parar de ser mortas nesse meio tempo, mas que em um mês e meio muda tudo. Muda todo o cenário da erupção social que está tendo, né? Mas se a liga voltasse hoje, eu não voltaria a jogar. Ainda que eu fosse uma estrela do meu time, ainda que meu time pedisse de mim para ir para office, eu preferiria estar junto às outras pessoas negras. E hoje as pessoas negras dos Estados Unidos estão nas ruas lutando para não serem assassinados pela polícia. É isso. Se ajoelhar no hino é legal. Eu acho que usar camisas escritas I Can't Breathe é legal. É uma forma de protesto bonita, válida. Mas eu, Caleb Pérez, se eu fosse jogador da NBA, eu preferia ir no momento da luta, em outro front da luta. E meu front preferido nas ruas, colocando a cara a tapa mesmo, porque eu acho que, assim, muitas vezes simplesmente se posicionar é fácil, né? Falar, às vezes é fácil. Você falar, eu sou antirracista, é bom, é legal, é bonito, agradeço, mas como você pode ser antirracista no seu dia a dia? Um advogado, você viu um preto... exatamente. Você viu um preto sendo acusado de racismo de maneira... sofrendo racismo. Você pode ir lá e falar pra ele, advogo por você gratuitamente. Ou então, barato hoje, né? Você, como o Marconi é um psicólogo, você vê uma pessoa negra destruída pelo racismo, você pode dar atendimento gratuito para a pessoa. Você pode, ou até que cobre, você pode agir em diversas frentes, em diversas profissões, com diversas coisas que você sabe, para ajudar pessoas pretas que estão. Ainda que você não vá pro front com a pessoa, ainda que você não pegue arma, você pode mandar comida pro front, né? Acho que você pode mandar a cesta básica para a favela, alimentar a família preta, né? Isso tudo também é antirracismo. Então, eu, Caleb Pérez, se eu fosse jogador da NBA, não me ajoelharia, não usaria camisas de I Can Breathe, ia botar a máscara na cara e ia pra rua. E aí, você, Marconi?
Nesse momento eu vou me dirigir mais especificamente à minha comunidade de Chicago, né? Que eles precisam entender a minha decisão aqui pelo meu time. Eu entendo o que Caleb trouxe e eu acho que isso é muito pertinente. Eu acho que o momento também não é de voltar. E a questão é como que a gente vai até o dia do retorno. O Caleb falou, não é agora, ainda temos alguns dias. O que a gente consegue evoluir de forma concreta até lá? O treinamento da polícia de Minneapolis, que já foi colocado, é proibir técnica de estrangulamento, a menos que o policial esteja numa situação de risco. O que a gente consegue evoluir até lá? Porque se a gente não evoluir, a Liga não precisa voltar porque os protestos têm que continuar. E também a Liga não voltar é uma plataforma gigante. Como o Caleb deu exemplo da situação da Bombril, se a Liga não volta, isso também vai dar um cartaz gigante, dizer que uma Liga inteira não voltou por conta disso e que o coronavírus ficou em segundo plano. Então, já conversei aqui com o meu chefe, o Rensdorf, e a gente tem encaminhado nessa questão. E se a Liga realmente for voltar, a gente ainda já acordou de distribuir uma parte dos lucros do Chicago para aumentar ainda mais o NBA Cares aqui para a comunidade negra. Massa. Galera, e assim, a conversa, obviamente, foi pessoal durante toda a manifestação de vocês. Não tinha como ser diferente, era isso que a gente queria. Mas eu quero trazer para mais um lado pessoal como última pergunta. Marconi, tem 2 filhos pequenos aí, quem conhece ele sabe que ele sempre traz informações sobre as crianças, o que elas falam, como é que elas reagem às situações. E o Caleb vai ser pai, né, Caleb? Então, assim, eu queria pedir para vocês, também dando esse contexto, dizerem pra gente qual recado vocês querem deixar pro filho de vocês sobre essa situação que o mundo tá vivendo nesse momento. Desculpa, André, fala de novo a última frase porque cortou aqui. Beleza. Eu queria que vocês dissessem pra gente qual recado vocês querem deixar pros filhos de vocês para a situação que o mundo tá passando nesse momento. Pode começar, Marcos. Um dia a gente estava conversando aqui em casa sobre a questão da quarentena e do isolamento social, e o meu filho mais velho, Pedro, ele tem 9 anos, o Marcos mais novo tem 5. O Pedro falou assim, com a minha esposa, mamãe, tem uma coisa boa disso tudo. Quando eu for grande, eu vou poder contar para os meus filhos que eu passei por isso. Enquanto experiência, isso é significativo. Então, acho que o que eu gostaria de dizer para ele e para o Marcos é, no que depender de mim, vocês não vão ter que ouvir alguém falar, seja seu amigo do pódio ou qualquer outra pessoa, que infelizmente aquela não vai ser a última vítima. No que depender de mim, vocês vão aprender o que é representatividade, vocês vão aprender o que é a identidade de vocês, vocês vão aprender o seu lugar no mundo e vocês vão aprender a resistir sempre que preciso. Às vezes falar assim entra na lista daquelas promessas que o pai faz sem saber se tem como cumprir. Caleb vai ser pai, já vou te dar as dicas de algumas delas. A gente sempre fala, eu sempre estarei aqui. Conte sempre comigo. Sempre é muito tempo, uma hora a gente vai faltar. Né? Se tudo correr bem e se Deus for bom com a gente vai morrer antes deles. Então, enquanto eu estiver aqui, no que depender de mim, você não vai precisar se preocupar com isso na hora que for criar seus filhos. Você não vai precisar pensar em como o racismo vai afetar seus filhos da forma com que eu preciso pensar hoje. Eu acho que esse é o recado que eu deixaria para Pedro e para Marcos e que eu tentaria dar o máximo de segurança para eles nesse sentido. Assim, a minha filha ainda não nasceu, né? Ela vai nascer em agosto, a princípio. Né? Tudo correr como deve correr. E assim, o que eu quero dizer pra ela é que primeiro, papai te ama muito. Papai tá quebrado hoje, que trabalhou o dia inteiro na obra partindo pra você. E que tudo que eu quero é que você tenha uma vida feliz. E que o racismo não te impeça de encontrar felicidade no mundo. E que quando você encontrar o racismo, você consiga, através do que aprende na sua vida, com o que aprendeu comigo, com a sua mãe, com as suas avós, com os seus avós, com a sua família, com seus amigos, você aprenda a lutar. Porque nada na vida é fácil. Eu espero te dar tudo que você precisa, mas infelizmente não é assim que funcionam as coisas.
O mundo é difícil, o mundo é cruel, mas você é muito maior que isso, você é muito mais forte. Você tem capacidade de superar isso. Assim como tiveram aí todos os nossos ancestrais, nossos avós, passaram por coisas muito mais difíceis e estamos aí hoje, vivendo vidas completas, vivendo vidas felizes, vendo seus filhos crescerem, vendo seus netos crescerem. E é isso que eu quero pra sua vida, filho. Que você tenha uma vida feliz da forma como você escolheu. Cara, perfeito. Acho que as falas de vocês amarram perfeitamente a condução do nosso assunto aqui. Espero também aí que as manifestações continuem. O que a gente pretendia hoje, trazendo vocês, era realmente ouvir esse outro lado, dar voz a quem realmente tinha que falar nesse momento. E, cara, estou super satisfeito com o resultado. Não sei se vocês querem trazer mais algum comentário com consideração final, mas da minha parte, gostaria apenas que a situação melhorasse, que o COI libere as manifestações nas Olimpíadas também. É uma situação que está sendo muito discutida aí, porque é algo proibido, mas os atletas estão brigando para que isso aconteça. Tomara que até lá a situação melhore, mas que, se preciso for, lá também todos tenham voz. Mais alguma coisa que vocês querem trazer, galera? Não, só isso mesmo. Então, Bom, valeu, obrigado galera. por abrir o espaço aí pra gente falar, pra gente falar dessa forma, que às vezes não é nem muito legal de se ouvir, né? Mas eu acho que é importante deixar a gente falar. Muito Obrigado você, cara. Obrigadão mesmo. Foi muito bom ter vocês aqui. E aí, galera, agradecemos então a audiência de todos vocês. Se cuidem, cuida dos seus, cuida do próximo. E até a próxima edição aqui do Basqueteiros. Abraço.